Quando a velha bruxa ouviu as palavras de Leylin, ela começou a falar com uma voz seca e rouca. Eu conheço você há quase 2 anos e não sabia que você era um magus covarde. Leylin lhe dera a impressão de que ele era extremamente louco e ousado. Ele faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos e faria tudo sem restrições. A vida de um mago é extremamente longa, então 2 anos não são muito tempo. Além disso, desistir depois de saber que é perigoso não é uma ação covarde. Leylin sorriu. Isso quer dizer que você não está disposto a continuar, não importa o que? A velha bruxa perguntou. O silêncio foi sua resposta. Asterisco Pang. Asterisco. A velha bruxa não disse nada, mas Jai, que estava por trás dela, imediatamente a fez se mexer. Um furacão de cor verde varreu instantaneamente a área de Leylin. Asterisco parar. Asterisco. Com os sons claros foram ouvidos. Depois disso, uma chama negra saiu do furacão, que queimou metade do pequeno salão e estava indo em direção a Jai. HMPH. Jai resmungou friamente. Seu manto esvoaçava sem qualquer vento enquanto as partículas de energia negra eram levantadas. Quando a chama e as partículas de energia colidiram uma contra a outra no ar, ocorreu uma explosão intensa. O corpo de Jai balançou e foi forçado 3 passos para trás. A aura de seu corpo se tornou instável. Chega! A velha bruxa protegeu Jai, com raios de luz verde sendo emitidos de seus olhos. Com as habilidades de observação de alto nível de Leylin, ele sabia que ela estava freneticamente avisando. Ele atualmente não queria ir contra essa velha bruxa, então Leylin sorriu antes de se mover para o lado e erradicou as ondas de energia que estavam sendo emitidas de seu corpo. Jai, você também. Sou grande amigo do Bland Rogue. Você não tem que ser tão cauteloso com ele. Quando a bruxa velha viu que Leylin se moveu para o lado, os raios verdes de seus olhos também diminuíram antes que ela dissesse isso para Jai, que estava atrás dela. Eu entendo. Jai respondeu suavemente. Bland Rouge, apesar de não termos ficado juntos por muito tempo, devemos conhecer a personalidade um do outro. Diga quais os termos que você tem. O progresso da situação foi um pouco além do que Leylin esperava. Ele originalmente pensava que com os poderes que ele tinha exibido e não intencional lutar contra a bruxa velha, ela deveria razoavelmente fazê-lo sair ou explorar outros lugares. Leylin era uma pessoa razoável. Ele sabia que o laboratório experimental era perigoso e não havia nada que valesse a sua atenção, então ele naturalmente não queria arriscar. No entanto, atualmente, o Experiment Labium obviamente precisava de sua ajuda para abrir ou chegar lá, então a velha bruxa teve que diminuir seu temperamento. Para provar a sua sinceridade, primeiro você deve me dar o segundo meio conteúdo sobre os dados sobre os poderes espirituais de compressão. Leylin afirmou diretamente uma condição. Não tem problema. A velha bruxa jogou uma folha verde na direção de Leylin sem pensar em nada. Quando Leylin pegou, o AI Chip apontou que recebeu muitas informações e imagens. Do AI. O julgamento de Chip, esses dados devem ser a parte restante dos dados que ela tinha dado antes. Eu também vou incluir isso. Como é isso? Isso será suficiente para você se arriscar? Quando a velha bruxa viu que Leylin tinha se resmungado para si mesmo indecisa, ela jogou uma bolsa preta para ele. Esses itens também podem seduzir alguns dos melhores postos de magus e têm altas taxas de sucesso. O que você disse? Leylin abriu a bolsa e olhou levemente comovida. Depois disso, ele olhou para a velha bruxa. Eu vou acompanhá-lo e arriscar minha vida com você em nome desses 2 anos de relacionamento. No entanto, se eu achar que algo está errado, vamos nos retirar imediatamente e não continuaremos a participar disso no futuro. Esse é naturalmente o caso. A velha bruxa concordou. Depois disso, ela passou por Leylin para inserir a chave de bronze na fechadura. Asterisco Clang. Dom, asterisco asterisco Clang. Dom, asterisco. O som das engrenagens girando podia ser ouvido enquanto a velha bruxa girava a chave. O som estava fraco no início, mas ficou mais forte depois disso. Finalmente, o salão inteiro estava cheio de sons de engrenagens entrando em contato um com o outro. Asterisco Ranger, asterisco. Raios de rachaduras apareceram na porta de metal negro.
Depois de algumas rachaduras aparecerem, rapidamente segregou em incontáveis peças de metal preto. Os metais pretos voaram para os lados, revelando a cena do laboratório experimental #1. Cadáveres. O que Leyland só pôde ver foram inúmeros restos de ossos humanos brancos. Os ossos densamente compactados estavam em camadas, formando uma pequena montanha de ossos brancos. Depois disso, um odor podre que esteve lá por muitos anos, acompanhado pelo cheiro da morte, carne podre e partículas negativas de energia que eram tão densas e não podiam ser separadas, se transformou em uma onda negra que se erguia para os três. Este foi o laboratório de experimentos #1 dentro do plano secreto da seita de matar o espírito antigo. Na verdade, formou uma cena do massacre de inúmeras pessoas. Uma luz negra brilhou do corpo de Leyland para confrontar a onda enorme e cheia de energia, fazendo-o feliz engolir alguns bocados de ar. Este foi o melhor ambiente para alguém como o Magus escuro que se especializou no cultivo de partículas de energia das trevas. Não só o consumo de sua força espiritual e poder mágico eram menores quando lançando seus feitiços neste ambiente, mas o grau de poder que seus feitiços poderiam produzir seria um pouco mais forte. Como esperado. É o mesmo que os registros. A velha bruxa e Jai já estavam preparados enquanto abriam um pergaminho, onde um escudo vermelho de fogo os envolvia. As partículas de energia negativa cor de cinza subiam constantemente contra o exterior do escudo, mas eram queimadas pelas partículas de energia do fogo. Uma vez que a onda recuou, a velha bruxa parecia não ter sofrido nenhum ferimento. Ela atualmente estava apenas olhando fixamente para a montanha de ossos brancos com emoção mostrada em seus olhos. De acordo com as informações registradas, o altar de que preciso está no topo dessa montanha de ossos brancos. A velha bruxa subiu, usando os ossos brancos como caminho. Asterisco craque. Os ossos brancos que existiram por um período de tempo desconhecido desmoronaram em pó sob seus degraus, formando uma camada extremamente grossa. Leyland e Jai seguiram lentamente atrás dela. Enquanto Leyland caminhava, ele brincava com os ossos no chão. Embora muitos ossos tivessem apodrecido completamente, ainda havia alguns ossos completos. Atualmente, Leyland observava detalhadamente um osso branco que era um pouco mais grosso que os dos arredores. A partir da forma deste osso, deve ser coxa direita do homem. Leyland aferiu o peso do osso em sua mão. É muito pesado e esse osso claramente se transformou, pois isso não é algo que uma pessoa comum terá. Aí lasca! Investigue seu conteúdo. Uma leve luz azul foi emitida pelos olhos de Leyland. Bip! Começando a coleta de dados de amostra e comparando os elementos de carbono dentro do osso. O AI-chip deu sua resposta. Esse osso da coxa direita é de uma pessoa do nível Knight. Sua idade é de cerca de 5.341 anos. O posto do cavaleiro? Leyland examinou seus arredores. No fundo dessa montanha de ossos brancos, seu perímetro era o maior e tinha o maior número de ossos, mas a maioria deles eram ossos humanos comuns. Havia muito poucos ossos ordenados por Knight. Após a escalada, parecia haver ossos de Knight em todos os lugares. Leyland até encontrou o osso de um grande cavaleiro. Quando estavam na metade da montanha, estavam completamente cheios dos ossos de Knight e Gran Knight. Havia até ossos de alguns acólitos. O corpo de um mago tinha certa concentração de radiação. Era fácil ver isso mesmo dos ossos. A velha bruxa e já estavam indefinidamente perplexos desde o início e respiraram frios depois de ver esses ossos. A partir do formulário, deve haver pelo menos 20.000 ou mais ossos de acólitos enterrados aqui e um número desconhecido de ossos pertencentes a magos oficiais. Leyland soltou a respiração que ele estava segurando. É realmente algo em grande escala que pode ser coletado apenas nos tempos antigos. Da mesma forma, ele também sabia por que a seita de matar o espírito antigo foi aniquilada. Não importa qual fosse o motivo, matar esses muitos magos definitivamente atrairia a fúria da multidão. Isso era diferente de massacrar pessoas comuns, o que resultou na punição severa delas. Os três magos não puderam ajudar, mas reduziram seus passos depois de perceber isso. Como esperado, enquanto se aproximavam do topo, encontraram numerosos cadáveres oficiais dos magos.
Na cúpula, muitas vezes havia cadáveres parcialmente podres e o manto sobre eles podia ser visto distintamente. Alguns não estavam tão podres que parecia que eles estavam apenas dormindo. Além disso, da radiação emitida pelos remanescentes dos mágicos antigos, estava muito além dos acólitos. Alguma da aura restante até mesmo deixava Leylin com medo deles. Há inesperadamente alguns ossos que não tinham apodrecido completamente. A velha bruxa exclamou. O ambiente estava extremamente selado e eles pareciam ter tido medidas anti-apodrecimento. Além disso, esses magos não são pessoas comuns, portanto, pelas circunstâncias. Leylin respondeu calmamente. Ele estava atualmente pisando no rosto encantador de um magus feminino. Aquele rosto do magus tinha uma estrutura extremamente perfeita com cílios finos. Seus belos olhos podiam ser vistos claramente. Era imaginável que este magus fosse uma beleza rara nos tempos antigos, mas Leylin pisou em seu rosto sem qualquer hesitação. Parecia como se ele estivesse pisando em pedras. Na posição atual, a montanha de ossos brancos havia se tornado uma montanha de cadáveres. Se Leylin e os demais quisessem continuar, era preciso pisar constantemente nos cadáveres dos antigos magos. Isso é blasfêmia. No profanidade nua. Esses companheiros loucos da seita Ancient Spirit Slime, eles desrespeitam a honra dos magos. Foi além da expectativa de Leylin que Jai, que era o mais antissocial do grupo, foi o primeiro a condenar seus crimes. Está certo. No entanto, nos tempos antigos, o poder decide tudo. Esses magos foram pegos pela seita Ancient Spirit Slime, então eles tiveram que suportar o resultado. Leylin disse. Como um mago, era natural sentir uma pontinha de arrependimento por seu companheiro caído Magi. No entanto, no atual Magus World, isso não era comum? Pare de brigar. Estava aqui. A velha bruxa que se dirigia a um atordoamento parou de repente. Sua voz era triste, mas continha mais fervor e saudade.